Irmãos, para a gente fechar, o último Hope do ano, eu quero falar do tema menos religiosidade e mais intimidade. Eu tenho fé para declarar, não sei se você tem fé para receber, mas eu quero declarar que em 2026 você vai viver menos religiosidade e vai viver mais intimidade com Deus. Aleluia! Vai ser menos religiosidade e vai ser mais relacionamento. Antes de nós entrarmos na palavra e no texto que eu quero ler, eu já queria que você respondesse a duas perguntas, na verdade, mas você não vai verbalizar, não vai responder de maneira verbal, mas eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo e que você respondesse para você mesmo a cada uma dessas perguntas. A primeira delas é essa: você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Olha para você e responde dentro de você com toda sinceridade. Na verdade, quando você responde para você e você responde para dentro, você está falando com o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de você. Então se responde aí: você está satisfeito com a vida que está vivendo? E a segunda é um pouco mais profunda, porque na primeira você pode até ter, nem que foi assim, passou, mas a segunda Deus hoje sente prazer pela vida que você vive? A sua vida hoje dá prazer a Deus? A primeira você está satisfeito? E a segunda, Deus sente prazer na vida que você vive? Se hoje nós estivéssemos à beira do Jordão para ser batizado, será que os céus se abririam e diriam: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer? Esse é meu filho amado, que tem me dado prazer com a sua vida? Então a questão que nós vamos observar hoje não é se nós estamos fazendo coisas, não é sobre isso, porque nós podemos ter, quem sabe muitos estão nesse final de ano exaustos, cansados, sobrecarregados, porque fizeram muitas coisas. Então a questão não é se nós estamos fazendo muitas coisas ou fazendo coisas, mas a questão é: nós estamos fazendo aquilo que deveria ser feito? Nós estamos fazendo as coisas certas? Que tipo de fruto nós hoje estamos apresentando? E eu quero ler com você Lucas capítulo 7 e o verso de número 36 em diante. Lucas capítulo 7 e verso de número 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nem os dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho e foi aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para e disse a Simão: vê essa mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os
os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho nessa tarde, ainda está tarde, o sol está brilhando, acerca desse tema, de nós vivemos uma vida de menos religiosidade e mais intimidade. Eu sei, quando nós falamos de religiosidade, alguém vai dizer: não, mas religião é bom. A religião é o religare, é o religar a Deus. Mas quando falamos de religiosidade, falamos de tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, mas sem Deus. Se torna a religião vazia, tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, mas sem a presença dEle, sem a intimidade com Ele. Então eu vou falar um pouquinho aqui acerca daquilo que nós estamos produzindo na nossa vida como fruto, porque eu creio que fruto na vida do crente não é uma opção, fruto é uma decisão. Eu decido frutificar. Você foi chamado para uma vida frutífera. Jesus nos escolheu, e nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto. Então, fruto é uma decisão. Jesus não diz que nós, na sua palavra, Ele não diz que seríamos conhecidos por dar fruto, mas seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Sabe do que ele está falando? Ele está dizendo que o que nos autentica como cristãos não é o fato de dar fruto, mas é o tipo de fruto que estamos apresentando. Pelos vossos frutos serão conhecidos. Não é por frutificar, mas é pela espécie, pelo fruto que você e eu apresentamos. Porque é possível frutificar sem agradar a Deus. É possível apresentar frutos que não agradem ao Senhor. É possível ter feito muita coisa em 2025 e a maioria delas, Jesus está dizendo: eu nunca pedi, eu nunca quis, nunca foi minha vontade, nunca foi meu desejo, nunca foi isso que eu sonhei para você. Então, frutos, nós precisamos entender que esse fruto não tem a ver em fazer muito, mas fazer aquilo que é certo. Talvez vai ter gente que vai começar a frutificar de verdade quando parar de fazer muita coisa e começar a fazer aquilo que é certo. Posso ouvir um amém nessa tarde? Um glória a Deus, um aleluia. Talvez você vai começar a frutificar de verdade não quando fizer mais, é quando fizer menos. É quando rever o conceito da sua espécie de fruto. E fruto, querido, também não é moeda de salvação, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então fruto não é uma moeda de troca, nós não frutificamos por conta de sermos salvos, mas porque somos salvos, vamos apresentar fruto. O fruto correto é uma evidência, é uma manifestação de quem entendeu salvação, de quem entendeu o alto preço que foi pago pela sua vida. A salvação, então, a evidência através da graça é o fruto. O fruto, o que é que o fruto faz, irmão? Irmão, você pode passar lá na frente de um eu não entendo muito de fruto. O irmão ali tem uma horta, eu nem de horta entendo, mas eu não sou bobo, mas assim, você pode passar lá, ó, você vai ver eu não sei como é que dá pepino, não sei se tem mas tá lá, você vai ver o pepino, tá lá o fruto. O que é que tá? Qual foi o fruto que apresentou? Pepino.
Mas não é porque está lá uma plaquinha com uma fotinho de morango que você vai acreditar que dá morango. Você vai observar o fruto que está apresentando. Não é a fotinho que indica que tipo de fruto vai vir. O que indica o fruto é o fruto de fato, é a evidência, é a manifestação, é aquilo que é palpável, é aquilo que é notável. Então, o fruto, ele revela a natureza da árvore. É o fruto que diz, olha, essa árvore é uma árvore que dá isso. É o fruto que vai rotular aquela árvore, que vai autenticar o que ela... Você está entendendo, irmão? Não se preocupa com o que dizem a teu respeito, se ocupa com o fruto que você está apresentando. Não se preocupa se o que estão comentando, o que estão dizendo, não. O que fala pela gente são os nossos frutos, é a espécie do fruto que nós estamos apresentando diante de Deus. Aleluia. Alguém pode celebrar ao Senhor, alguém pode dar um glória a Deus por isso? É o fruto que estamos apresentando que vai autenticar a árvore. Não é o esforço da árvore. Fruto é uma coisa natural, porque o fruto, na verdade, ele revela a essência. O fruto é que revela a raiz. É o fruto que vai dizer, olha, isso aqui, a raiz disso aqui é tal coisa. É através do fruto. Não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente posta, não é aquilo que a gente tenta fazer aparecer, né? Não, é de fato o nosso fruto. E aonde a árvore está plantada faz todo o diferencial. Porque aquilo que nós vamos apresentar de maneira natural tem a ver com aonde estou plantado. Se nós estamos plantados no reino de Deus, acredite, o fruto vai ser do céu, o fruto vai glorificar a Deus, o fruto não vai ter a ver com você. Sabe, eu gosto muito porque as coisas no reino de Deus, elas são inexplicáveis. Eu tenho fé, eu estou cheio de fé nessa tarde, aleluia, estou aleluiado, e eu quero crer que 2026, você vai viver coisas inexplicáveis. Como é lindo, irmão. Tem gente que só vive de lógica. Tudo tem que ter lógica, tudo tem que ter lógica. Por isso que não vive milagre, não vive extraordinário, está sempre no superficial, está sempre no raso, porque tem que ter lógica. Não, a minha Bíblia não diz que o justo vive de lógica. A minha Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A minha Bíblia não diz que Deus se agrada com a lógica. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é coisas inexplicáveis? É quando alguém olhar para a sua família e dizer, como é que você fez para estar do jeito que está? Você vai dizer, eu não sei, só sei que foi, eu não sei. Como é que você fez? Antes era daquele jeito, agora você é assim, eu não sei explicar. Eu só sei que um dia eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que um dia eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou. Eu só sei que um dia eu estava perdido, mas Ele me achou. Não sei como explicar. É inexplicável. Então, acerca de dar fruto, é desse jeito. O fruto revela a raiz. E aonde nós estamos plantados. Salmo de número 1. Feliz é o homem que não anda no caminho do ímpio, que não segue o conselho do pecador, e não se assenta na roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer. Tem alguém que tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, na instrução de Deus? Diz um amém. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Não é só no dia do culto? Não, irmão. Crente não lê Bíblia só em dia de culto. Crente medita na Bíblia todo dia, toda hora. Então, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí Deus fala assim, e eu vou compará-lo a uma árvore plantada a margens de ribeiro. Irmão, margem de ribeiro é onde passa água, e aonde flui água tem vida ao redor. Aonde tem água, os animais querem estar perto para beber. Aonde tem água, tudo cresce. Aonde tem água, tudo floresce. Lembra que eu disse, está satisfeito com a tua vida? Tem florescer na tua vida. Outros estão vindo para se alimentar daquilo que a tua vida oferece. Se não, receba em nome de Jesus, que você vai ter para saciar. Vai ter gente para vir beber da água que Deus está gerando, da provisão que Deus está derramando.
está plantada à beira de ribeiros, o qual as suas folhas não murcham. Já parou para ver a natureza? Agora está bonito. Alguns meses atrás estava ainda mais, né? Começo da primavera, os ipês florescendo. Mas o crente, ele não floresce só na primavera. O que você está tão feliz? Ganhei um aumento. Aí passa, está lá rabugento, de cara feia. O que está feliz? Porque deu certo. Comprei algo novo, alcancei um bem, estou feliz. Aí quando fica velho, fica rabugento. Mas o crente não depende de estação climática, o crente não depende de período, o crente não depende de tempo de governo para ser feliz. O crente é a árvore plantada à beira de ribeiros, que está no verão, tem folhas, está na primavera, tem folhas, mas ainda quando o inverno chegar, as folhas não vão murchar, porque não é uma estação exterior que vai comprometer aquilo que você carrega no seu interior. As suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo. Olha o fruto aí, ó. Dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Eu falo para a gente que há muito tempo não estava dando fruto, mas hoje Deus está te alinhando aqui na terra com o céu. E se prepara, porque vai começar a frutificar. Alguém vai perguntar: como é que você fez? Não sei. Eu recebi uma palavra, eu recebi uma semente, e essa semente é poderosa. É Deus, tudo vai apontar para Deus. Então, onde você tem fincado as suas raízes, irmão? O princípio para uma árvore frutificar é estabelecer raízes. Não adianta chegar, a gente está vivendo um tempo de muitas carteiradas. Nesse ano a gente viveu muitas carteiradas, né? O povo vem já com carteirinha: eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Aí eu falo assim: estabelece raízes. Porque quando você estabelece raízes, você não precisa mostrar quem você é, o teu fruto mostra. Cria raiz, deixa a raiz mostrar quem você é, deixa a raiz te fortalecer, deixa a raiz gerar em você a seiva necessária para frutificar. Para de querer frutificar no esforço. Quem aqui já escutou a árvore gemer? Quem aqui já escutou a árvore se contorcendo? Não, de repente você chega no outro dia, tem um fruto. Você fala: como assim? Não escutei nenhum gemer, não escutei nenhum, né? E a árvore não gera por esforço, gera por essência, gera por natureza, gera por raiz. Aleluia. Você está plantado no reino de Deus, você está plantado em Jesus, você está plantado no Espírito Santo. Então frutificar não é esforço, é consequência. Vai acontecer. Se prepara para carregar muitos frutos. Pastor, mas eu passei o ano chorando. Mas você não deixou de plantar. Se chorou, mas plantou, meu irmão, as tuas lágrimas contribuíram para a multiplicação da semente. Aqueles que semeiam chorando voltarão colhendo os seus feixes com alegria. Com alegria em Deus. Então, observa, né? O quão importante é para nós isso. Onde a árvore está, onde você está fincando suas raízes. Não falo de estar dentro de um prédio, irmão. Volto a dizer: alguém pode estar dentro de um prédio, do mesmo prédio, e totalmente fora do propósito. Meu Deus, alguém estava no mesmo céu. Alguém estava do mesmo céu, na mesma eternidade, ao lado de Deus. Nele foram criados as luzes e o som. Lúcifer. Mas não estava no mesmo propósito. Por isso que quem não caminha no mesmo propósito não permanece no mesmo ambiente. A serpente está onde? No jardim. Está no mesmo ambiente, ambiente de comunhão, de adoração, de multiplicação de vida, mas não está no mesmo propósito. A serpente é alguém que está dizendo: eu caí, e você vai cair também.
A serpente é alguém que está dizendo: eu saí do propósito e eu vou te tirar do propósito. Irmão, deixa eu dizer algo só para te relegar. A única vida que não pode ser revertida, o único destino, melhor dizendo, que não pode ser revetido, é o destino de Satanás. Para ele não há mais arrependimento. Agora, para mim e para você, ainda há tempo de mudar a história, de mudar o destino, de mudar o posicionamento e viver o propósito que Deus tem para nós. Tem uma mesa de pão e vinho, mas a mesma mesa de pão e vinho é a mesa da traição. É na mesma mesa da comunhão que está o traidor, porque o traidor está na mesma mesa, mas não está no mesmo propósito. O traidor está comendo do mesmo, vai ser servido. Eu acho lindo, irmão, e você tem que aprender. Nós precisamos aprender com os discípulos. Jesus vai dizer: está entre vós aquele que há de me trair. Nesse momento eles fazem algo lindo, irmão, que eu e você precisamos aprender. Aprenda com os discípulos. Quando Jesus fala, sabe o que eles começam a fazer? Eles não começam a olhar e dizer: ah, eu sei, é aquele mineirinho ali. Aquele mineirinho deu um pão de queijo, ele entrega os pets. Não, é aquela irmã lá, eu sinto. Não, sabe o que eles começam? A olhar para si e dizer: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu que vou trair o mestre? Será que sou eu que vou voltar? Está entendendo? Eles não apontam para ninguém. É como se eles dissessem: será que minha vida está dando prazer? Será que minha vida está dando alegria? Eles estão, sabe o que Deus está fazendo hoje? Fazendo a gente olhar para dentro de nós. Aleluia. E Ele está alinhando, está mudando. Nós vamos viver coisas poderosas. E aí, então, pensa hoje, a sua vida, ela está mais fundamentada na aparência ou na essência? É naquilo que você... Qual é a sua maior preocupação hoje? Como você aparenta ser ou como você é de fato? Ah, pastor, essa pergunta não é tão fácil assim, meu irmão. Não é tão simples assim. Porque muitas vezes nós estamos preocupados como as pessoas nos veem. Tem gente que por fora está sorrindo, mas por dentro é só pranto, é só choro, é só dor. Tem gente que, eu sempre digo, atrás de alguém muito extrovertido, existe alguém muito ferido. Já conheci muita gente que brinca o tempo todo, que ri o tempo todo como fuga, para fugir das suas dores, das suas mazelas. É como aquela história de um homem que foi no psicólogo pedindo ajuda. E eu preciso de ajuda. Eu sou alguém muito triste, sou alguém muito sozinho, eu sofro muito. Naquele momento o psicólogo teve uma ideia: rapaz, está na cidade um circo muito famoso, e esse circo é tão bom, o palhaço de lá é o melhor de todos que eu já vi. Você vai lá, você vai rir o tempo todo. E aquele homem disse: e o que fazer se eu te disser que o palhaço sou eu? Aquele que faz todo mundo ao seu redor rir, mas que por dentro chora. Aquele que faz, de tudo uma celebração, mas vive uma vida de solidão. Por isso muitas vezes nós estamos caminhando mais preocupados com uma aparência do que com uma essência, do que aquilo que de verdade nós somos. E aqui, agora nós chegamos na mensagem, mas vai ser tranquilo, vai acabar, é o último do ano, irmão, glória a Deus, vai acabar já já. O que é que nós encontramos nesse ambiente que nós acabamos de ler? Dois grupos de pessoas que estão no mesmo ambiente, mas que as suas realidades são distintas demais. Está no mesmo prédio, está no mesmo grupo de WhatsApp, está no mesmo grupo de ministério, não faz da gente próximos do propósito, não faz da gente alinhados com aquilo que Deus gostaria. Eles estão no melhor lugar físico, estão no mesmo lugar físico, mas distantes espiritualmente. Espiritualmente há um distanciamento enorme. Por quê? Porque nem todos que estão juntos estão unidos. Hoje, lares que não vivem alegria, que não vivem paz, por quê? Porque alguém divide o mesmo teto, mas não divide os mesmos planos, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, não caminha no mesmo propósito. Então, o exterior sempre vai revelar o nosso interior.
É a forma como nós vivemos do lado de fora que vai dar conotação para aquilo que nós valorizamos do lado de dentro. Pastor, não é o que eu falo? Não. Pastor, não é o que eu digo conhecer? Não. É a forma que a gente vive. É a forma como a gente é naturalmente todos os dias, toda hora. Por que é que eu digo, irmão, quem mais me conhece é a minha casa. Quem vive comigo todo dia, é eles que sabem, né? Às vezes alguém vem e fala, ô pastorzão, isso é uma bênção. Não, para mim essa tua bênção não. Agora quando eles dizem, eles me conhecem. Eles sabem quem eu sou quando eu levanto, quando eu vou dormir, durante o dia. Quem mais te conhece, hoje o que mais te incomoda, talvez hoje o que mais te incomoda são os comentários das pessoas ao teu redor. E por que isso não nos incomoda? Porque talvez ainda nós nos incomodamos com a verdade, mas a verdade não vem para incomodar, a verdade vem para libertar. Talvez nós precisamos aprender a ouvir algumas verdades. Eu falo para o irmão que ele está ficando velho, ele não recebe. Não sou eu, eu estou jovem, que um dia ele vai chegar de skate aqui. Tem coisas que não adianta negar. Tem coisas que está evidente. É já quase um senhor, mas cheio de saúde. Te arrumar, né? Senão eu vou perder as ovelhas do Hope. Então compreenda isso. É a nosso exterior que revela o que de fato tem valor no nosso interior. Aqui nós encontramos um homem, o fariseu. O fariseu é quem? É a representação da religiosidade. Por que Jesus está lá? Porque ele convidou Jesus. Ele convida Jesus, mas ele não valoriza Jesus. Ele convida Jesus para estar na sua casa, mas não se envolve com Jesus. Jesus está na casa, mas ele não está ocupado com a presença de Jesus. Olha só, é a representação para nós, né? Ele foi correto, nós hoje diríamos ele foi politicamente correto, formal, observador da lei, vivia preocupado com a reputação, meu irmão. Julgava a partir da própria ótica, da ótica natural dele, né? Ele está no lugar que Jesus está, mas não se relaciona com ele. Irmão, como é sério isso? Se de fato Jesus é o teu modelo, se de fato, e daí essa é a hora que você dizer amém, glória a Deus. Se ele é o teu maior referencial, estar onde ele está não te basta. Eu não quero apenas estar onde ele está, eu quero estar fazendo o que ele está fazendo. Eu quero estar onde ele está, mas fazer aquilo que ele faz. Ele está no jardim, se derramando em agonia, Getsemane, e ele está orando, clamando, chega a suar sangue. E os seus discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Tem gente dormindo onde Jesus está. Jesus está orando e os discípulos estão dormindo. Jesus vem e vocês não podem vigiar uma hora sequer. Não podem vigiar uma hora. O que Jesus está fazendo? Falando, vocês não podem fazer aquilo que me vem fazendo? Será que vocês não conseguem me imitar? Será que vocês não conseguem fazer aquilo que eu estou mostrando? Ele volta, vai orar. Daqui a pouco ele volta e o que ele encontra? Eles dormindo de volta. Vocês não conseguem vigiar uma hora sequer. Só que sabe qual é o problema? Essa turma que não consegue vigiar uma hora sequer é a mesma turma que outra hora passou uma noite inteira pescando. Temos disposição para passar uma noite inteira trabalhando, mas não conseguimos passar uma hora sequer vigiando, orando, buscando. Aleluia! Entenda isso. Passaram uma noite pescando, mas quando estão com Jesus não conseguem fazer o que Jesus está fazendo. Aquilo que você faz na terra não vai te habilitar para viver uma vida no céu com Jesus. Aquilo que te autentica na terra não te autentica para uma eternidade. Deixa eu dizer bem claro, não vai dar para aquela carteirada no céu. Não vai dar para botar o certificado no nariz né? Não vai. É pela graça. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. Então esse homem, esse fariseu convida, recebe,
mas não relaciona. Tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que toca, tem gente que evangeliza em nome de Jesus, mas infelizmente não faz o que é mais importante: se relacionar com Jesus. Talvez tinha que parar um pouco de evangelizar e passar mais tempo com Jesus. Talvez tinha que parar de pregar um pouco e passar mais tempo com Jesus. Parar de tocar e passar mais tempo com Jesus. Por quê? Porque quando nós fomos a fazer, a partir do momento de ter estado com Ele, acredite, vai ter milagre. Uma nota é suficiente para alguém ser curado. Uma canção é suficiente para um demônio ser expulso no nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra de evangelismo é poderosa para alcançar multidões. Mas o problema é que às vezes a gente faz no nome de alguém que a gente não se relaciona. Por isso que eu estou falando, hoje é noite, hoje é tarde de a gente viver menos religiosidade e mais intimidade. Tem ali também uma mulher, estamos indo para o fim. E qual é o currículo dessa mulher? Pecadora, falha, que está quebrando. Os pecadores vieram no culto hoje. Deixa eu dizer algo: Jesus está mais perto de um pecador que reconhece que é pecador do que de um santarrão que acha que é santo. Ele está com o coração, com os braços mais abertos para aquela que reconhece: sou pecadora, sou pecador, preciso de ti, do que aquele que acha que está tudo bem. Então ela reconhece o quanto foi amada. Não vai por aceitação social. Olha, eu vou estar junto para ser aceita. Não. Ela nem foi bem vista ali, irmão. Hoje, se a pessoa chega aqui e a gente não sorri, ela não volta. Já viu que a gente faz? Os nossos voluntários são tão maravilhosos, né? Abraça. Eu estou vendo que daqui a pouco eles vão pegar no colo, vão trazer aqui e dar balinha e fica com a placa e seja bem-vindo. Não é assim? Essa mulher não foi bem vista. Essa mulher não foi bem recebida. Na verdade, nem queriam que ela estivesse lá, mas ela estava lá por causa de Jesus. Ela não foi lá para ser aceita por homens. Ela foi lá porque sabia que era amada dele. Não. Ela estava lá porque eu entendo esse amor. Eu entendo essa graça, eu entendo esse favor. Então ela não vai para lá, ela não está ali por aquilo que Jesus possa fazer. Ela está ali por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Ele é: o amor, a graça, o perdão, a misericórdia. Sabe o que ela está dizendo? Aonde Jesus está, eu quero estar. Tem alguém aqui assim? Indiferente aonde Jesus está, eu quero estar. Aleluia. O religioso, ele busca lugares onde ele é celebrado, onde ele é visto, onde ele é reconhecido. O íntimo busca os lugares aonde Jesus é o centro. Ele não é nem visto. O íntimo não quer nem ser notado. Ele só quer estar onde Jesus é glorificado, aonde Jesus é exaltado. Sabe por que isso é importante? Porque a intimidade muda a motivação. O religioso é aquele que chega pedindo. O íntimo é aquele que chega se derramando, chega se entregando, porque é grato. O que antes tinha valor para ela, agora diante de Jesus não vale mais nada. Aquele perfume era, como é que eu posso dizer num termo profissional, técnico? Me ajuda aí, Guilherme. O perfume, e o cara ali ainda faz perfume também, né? Tem essa ainda, né? É químico. Mas aquele perfume era a forma com qual ela atraía os homens, o qual ela tornava o seu negócio mais lucrativo, entendeu? Concentrado, isso. Mas aquele perfume era o que impulsionava o negócio dela. Está entendendo? Quanto mais perfumada, mais homens ela atraía, porque ela era uma pecadora. O que é que ela está dizendo? Aquilo que antes sustentava o meu negócio natural, aquilo que antes sustentava a minha vida carnal, aquilo que antes fazia com que o meu negócio continuava, hoje eu derramo aos pés de Jesus, porque eu encontrei um bem maior, eu encontrei um valor maior, e eu não vou voltar para essa vida. O que eu usava antes para atrair homens, eu uso para derramar aos pés do homem que me atraiu. Meu
Olha só que lindo. Então, o religioso, ele está preocupado na aparência, mas o íntimo derrama a sua essência. Mulheres, me ajudem, por favor, me ajudem. Ah, Jesus está ali, ela se derrama, ela não derrama só o perfume, ela derrama lágrimas. Para uma mulher que vinha do contexto dela, a aparência era importante. Mas diante de Jesus, ela está... Você sabia que tem crente na igreja que não chora para não borrar a maquiagem? Vai estragar, deixa estragar, irmão. É melhor que estrague a maquiagem, porque enquanto está chorando, lembrando que Ele não deixou que o teu destino fosse estragado, que a tua vida eterna fosse estragada. Maquiagem se refaz, amém? Maquiagem se faz de volta. E aí não só isso, ela chora. E ela vai enxugar como? Ela vai pegar uma toalhinha para enxugar. Aí agora as mulheres entram em crise. A cabeleireira está aqui na minha frente, me olhando séria aqui agora, ó. Ela vai enxugar com os seus cabelos. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou nem aí para a aparência. Aí vamos ver como uma descabelada aos pés de Jesus. Eu prefiro ser um descabelado aos pés de Jesus do que um certinho sem Ele. É muito melhor. Então, a fraqueza, tem gente que acha que chorar é fraqueza. Não, irmão, chorar é reconhecimento da grandeza de Deus. Reconhecer que um Deus poderoso desse tamanho parou tudo e se importa como alguém insignificante como eu e como você. Sabe, para você que fica dizendo, eu acho que Deus está ocupado demais. Não, Deus nunca esteve ocupado para você. Quem sabe era você que nunca tinha tempo para Ele. Ele sempre esteve disponível. Ele sempre disse: está cansado? Vinde a mim e eu te alivio. Aleluia. Ele sempre disse: se você me buscar e me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós. Ele nunca se escondeu. Talvez é a gente que nunca procurou direito. Mas ele é como aquele pai que vai brincar de esconde-esconde com o filho. Já viu? Não é assim? A gente vai brincar de esconde-esconde, se esconde atrás da cortina e deixa meio metro de pé para fora. E fala assim: cadê o papai? Porque você nunca quis se esconder. Você queria ver a alegria dela te encontrar. Não é sobre se esconder, mas é a alegria de ser encontrado. Nós servimos um Deus tão grande e poderoso, que a sua face está no céu, mas os seus pés estão na terra. Aleluia. O Espírito Santo está aqui e Ele quer ser encontrado de nós. E aí nós vamos para o fim. O olhar do fariseu. O fariseu vê a mulher pelo passado dela. O fariseu diz assim, ó: se esse homem fosse profeta. Está entendendo qual é o problema da religiosidade? Na religiosidade, você coloca em dúvida quem Jesus é. Se esse homem fosse profeta. Então ele está dizendo, não é. Porque não sabe quem lhe toca. Saber sabe. Jesus não só sabia quem tocava, como sabia o quanto ela precisava tocá-lo. Só que na religiosidade você começa a duvidar. Ué, por que esse problema aconteceu? Será que Jesus é mesmo? Eita, Jesus está falando com alguém aqui hoje? Se essa dificuldade veio, se esse problema chegou, se essa luta apareceu, será que Jesus é Jesus mesmo? Será que é Ele mesmo? Mas olha o olhar de Jesus. Se o homem vê a mulher pelo passado, Jesus vê ela pelo arrependimento. O fariseu, o religioso, está olhando para o passado das pessoas. Jesus está olhando para o presente. Não importa o que você fez daqui para trás. O que importa é que está aos meus pés, chorando, arrependida. E você não se levanta da mesma maneira. Você não sai dessa casa da mesma maneira. Quem vive na intimidade passa a enxergar como Jesus enxerga. Irmão, eu não quero só ouvir de Jesus. Eu quero que o meu coração bata em conformidade com o coração de Jesus. Eu quero que os meus olhos vejam aquilo que Jesus está... Nós não cantamos, né? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Talvez a gente só não está prostrado ainda com reverência, com temor, porque a gente ainda não viu o que eles veem. Você está entendendo?
Jesus não está chamando a gente hoje para pregar, para cantar, para tocar, para evangelizar. Ele está chamando para a gente o ver, para a gente ver, para a gente ter intimidade, para a gente ter relacionamento. Fica de pé para nós fazermos, que vai acabar. Quem vive na intimidade passa a enxergar com os olhos de Jesus. E a conclusão que eu faço aqui: eu não faço para que Jesus faça, eu faço porque Ele já fez. Eu faço porque tudo aquilo que precisava ser feito, tetelestai, está consumado. Ele já realizou. Ele já nos amou. Irmão, você não escutou? Ele já nos amou. Ele já nos aceitou. Ele já nos justificou. E quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. O fruto muda, vai ser consequência. A motivação muda. A essência é transformada em nome de Jesus. Hoje eu quero te convidar, irmão. Fecha teus olhos um pouco.